Eu sou Sérgio de Cris. E eu sou Cris de Sérgio. Nós somos casados há 15 anos. Temos 2 filhos lindos, Gemima, de 11 anos, e Luiz Gabriel, de 12 anos. A nossa família, nós estamos juntos para servir ao reino. E hoje nós desenvolvemos um trabalho social com a parte à margem da sociedade, que são os dependentes químicos e álcool. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Como tudo surgiu, como tudo começou, né? Hoje nós temos 5 anos com a instituição Frutos da Videira. Ele veio do coração do Senhor para a gente como um projeto, né? Que nós pensávamos que seria pequeno, mas se tornou um grande instrumento para ajudar famílias, né? E como tudo começou? A dependência química, para os olhos humanos, ela não tem cura, mas nós cremos num Deus poderoso para curar, para libertar, para salvar. E eu sou a prova viva. Sou um ex-dependente químico e foi através de uma casa como essa onde tudo começou. Fui internado, Ministério Manaim, fica lá no sul de Minas. E lá eu comecei a ter um encontro com Deus. A vida destruída, família acabada, casamento destruído. E o Senhor mudou a minha história naquele lugar. A gratidão é muito grande diante do Senhor. E Ele colocou em meu coração que a mesma coisa que Ele fez comigo, eu poderia fazer com outras pessoas, com outra família. O mesmo caminho que eu encontrei, que eu achei, eu poderia encontrar através dele. E assim, eu vim com esse sonho, esse projeto no meu coração. E chegando aqui, eu comecei a dar o testemunho em algumas igrejas, em alguns lugares. As pessoas começaram a me convidar. E eu vim com isso guardado no meu coração. Mas eu não revelei para ninguém, porque o projeto e o sonho era meu e do Senhor, por enquanto. E eu falei com o Senhor e fiz questionamentos a Ele sobre isso, de ajudar pessoas, até porque eu não tinha nada, eu estava desempregado, eu não tinha um centavo. E eu falei, não é mais fácil, Senhor, se eu colocar esse projeto na mão de uma pessoa que tem um recurso, que tem posse, que possa desempenhar esse trabalho. Mas o Senhor, Ele não escolhe as pessoas já com posse, né? Capacitada. Ele escolhe aqueles improváveis para que o nome dele seja glorificado. E assim eu volto de Minas e começou a trabalhar, desenvolver um trabalho para sustentar minha família, mas ainda não era aquilo que o Senhor tinha para minha vida. E eu falei, eu só tenho a forma disso ser concreto se o Senhor falar no coração da minha esposa, no coração do pastor, que hoje é o pastor Manuel Rodrigues. E assim foi. Eu fiquei durante 3 anos trabalhando como Uber e minha esposa, ela começou a sonhar, dizia assim, olha, você prometeu algo para o Senhor e você não está cumprindo, você não está se movendo, você prometeu algo. E eu falava para ela que não era nada não, que ela prometia. E ela continuou sonhando. E na 4ª vez, quando ela veio com o mesmo sonho, aí eu falei assim, é o Senhor já confirmando. E chamei ela no canto e a gente conversamos, eu expus ali o projeto que o Senhor tinha colocado no meu coração. E assim logo ela se alegrou. E eu falei para ela não contar nada para ninguém, porque ainda precisava de outra confirmação, que foi o que eu tinha pedido para o Senhor. E um belo dia o pastor me chama na igreja e fala assim, olha, tá acontecendo, algumas pessoas estão te chamando, estão procurando, e a gente vai abrir um ministério aqui na igreja para essas famílias que cheguem com esse problema, e a gente vai encaminhar para vocês cuidarem. E eu entendi também mais uma vez que era o Senhor movendo, o Senhor confirmando. E daí Ele aprovou também, se alegrou e começa a jornada. Em saber aonde era o lugar e como começar e como proceder. E um belo dia eu venho ministrar em uma vigília ao lado da instituição e já estava tudo preparado e a gente não sabia. E eu contei a minha história para o pastor da época e ele falou para mim que tinha esse terreno aqui, hoje onde funciona o Fruto da Videira. Me falou que ele iria implantar o projeto dele aqui nesse lugar, mas na época era muito caro, ele decidiu ir em outra pessoa. Eu creio que também era mais uma confirmação do Senhor. E nós viemos aqui para alugar esse local e era muito caro. E como eu falei no início de tudo, eu não tinha nada, eu não tinha um centavo, mas tinha o Senhor Jesus, com a direção de tudo. Então a gente vem aqui e faz uma proposta para o dono,
de aluguel. E o valor que ele estava pedindo era um valor muito alto e a gente não podia pagar, até porque não tinha dinheiro. E nós fizemos a proposta a ele, um valor bem baixo, irrisório, e nós ficamos com o coração apreensivo, sem saber se iria dar certo, mas no coração tinha certeza de que o Senhor estava à frente de todas as coisas. E ele aceitou a proposta que nós fizemos, com esse valor abaixo, e nós pedimos a ele aí 6 meses sem pagar um centavo, e também ele aceitou. E aí então a gente viu a mão de Deus em tudo, e nós começamos aí o Fruto da Videira dessa forma. E o sítio, o local, o espaço muito cheio de mato, muito abandonado, e nós começamos aí a trajetória de reforma. E um dava 5, um dava 10, um dava 3, e nós conseguimos aí comprar as tintas, comprar o cimento, comprar a argamassa. E aí a gente começa o trabalho de roçagem primeiro, foi eu e o irmão Manuel, homem de Deus, me ajudou muito no início da caminhada. E nós começamos a roçar, depois de tudo roçado, tudo capinado, nós começamos a fazer a reforma. Essa reforma, um primo meu veio, Antônio Carlos, primeiro sábado. No segundo sábado ele veio e trouxe mais um amigo. E no terceiro sábado veio mais outro amigo. E quando nós fomos dar conta, nós tínhamos aí 20 pessoas aqui dentro da instituição, servindo ao Senhor, dando o seu melhor. Nós não tínhamos como pagar, então no mínimo a gente tinha que dar um alimento ali, um café, um almoço. E nem isso a gente tinha o dinheiro para comprar o feijão, para fazer o alimento. Então todos os sábados era dia de luta, de prova mesmo do Senhor sobre o nosso coração, sobre depositar confiança nele. E às vezes sábado, 8 horas, 9 horas, não tinha nada, não tinha um centavo na conta, nem em lugar nenhum, na sexta. A sexta-noite. Antecedendo ao sábado. E minha esposa aí muito aflita, né? E pedia para cancelar, para ligar para o pessoal para cancelar o serviço no sábado. Mas eu tinha uma confiança no Senhor e eu dizia, não cancela nada. E quando dava 9h30, próximo do mercado, próximo ao mercado fechar, o dinheiro entrava na conta. E pra gente era uma alegria no coração. Saía correndo. E nós ali compramos o material pro feijão. O café. E o Senhor providenciava tudo. Era a providência do Senhor todas as vezes, todos os dias. E a gente conseguiu aí, para a glória do Senhor Jesus, reformar. No dia da inauguração nós fizemos uma feijoada, ao qual a gente pôde nos alegrar com os irmãos. Feijoada grande, o pessoal vendo, vindo muita gente. E a gente começou o trabalho. E engraçado que a gente inaugurou e não tinha ainda, né? E quando um belo dia eu estava na igreja, uma pessoa me ligou, um primo meu me ligou, falou assim, olha, vocês já estão funcionando? A gente sim. Aí eu preciso de um acolhimento para uma pessoa. E aí a gente pediu para ele que ele trouxesse no domingo, depois do culto. E assim foi feito. A gente saiu do culto, veio para aqui, encontrou com a família. E deste dia para cá, começou o Fruto da Videira com um acolhido. E eu lembro que eu não arredei o pé mais daqui da tenda. Eu fiquei durante 3 anos aqui sem tirar o pé daqui da instituição. 3 anos. Crisia, voltava e eu aqui. Aí veio o primeiro acolhido, segundo acolhido, terceiro acolhido. E o Senhor começou a mandar as almas, as vidas, né? Ao qual Ele tinha prometido que ia mandar para que a gente pudesse cuidar. E o Fruto da Videira foi desenvolvendo esse trabalho e tem desenvolvido esse trabalho com muita excelência. Hoje nós temos 15 acolhidos. Temos espaço para muito mais, mas hoje é o que a gente consegue atender com qualidade, servir o alimento com qualidade e dar uma qualidade e uma atenção maior para cada um deles. Hoje o Fruto da Videira não só trabalha com o acolhido em si, mas sim a família como um todo. Como nós pensamos esse lugar? Né? É um lugar familiar, onde as pessoas chegariam aqui e teriam um novo tempo. Para isso, nós fizemos um espaço praticamente pensando em tudo, né? No todo de uma pessoa. Eles saem das ruas, eles saem de um movimento e vêm para cá para poder pensar em você mesmo, para poder ressignificar a sua vida. E aqui nós temos
o trabalho espiritual. Nesse trabalho tem as ministrações, tem os louvores, tem o ensino da palavra, para que eles voltem à sua essência, para que eles entendam quem eles são, né? E busquem o melhor deles. Nisso também nós fazemos aqui a laboterapia. Então eles mesmos hoje, há um tempo atrás, quem cozinhava, quem limpava, quem fazia tudo era Sérgio, né? Ele chegou aqui, ficou 3 anos, então estava tudo no começo, ele fazia tudo. Mas hoje os próprios acolhidos fazem. Então eles limpam, eles lavam, eles fazem a comida. Então quem chegar aqui, tudo que vê tem a mão deles. Tem um pedacinho, né, do que eles ajudam aqui, do que eles fazem aqui. O quarto eles mesmos arrumam, eles mesmos, né, lavam as próprias roupas, porque lá talvez eles não tivessem esse hábito. Então aqui eles vão mudar o hábito. Tem horário para dormir, tem horário para acordar, precisa de um posicionamento, né, uma direção, um direcionamento. Então aqui nós também damos essa parte de direção, uma mudança não só da mente, do espírito, mas do caminhar deles. Temos uma área verde muito ampla aqui que eles podem fazer exercício, eles podem andar, eles podem deitar, sentar com a natureza. Então eles também cuidam da natureza. Aqui quem planta, eles plantam, eles cuidam de uma horta, eles cuidam do galinheiro que nós temos aqui, dos animais, nós temos cachorro, então tudo aqui é cuidado por eles. Temos também uma academia para que eles possam fazer exercício, para aqueles que são adeptos à academia, né? Mas também tem uma área verde grande que eles podem andar, correr, como eu já disse. Tem piscina, que eles têm um momento também, né, do lazer, que eles podem utilizar a piscina. E aqui eles ficam acolhidos durante 9 meses, é o tempo mínimo para esse acolhimento. Eles não saem. Se for sair daqui, eles saem acompanhados com a liderança. Eles vão para médico, nós levamos para o posto de saúde, nós levamos para dentista, nós levamos para o CAPS. Lá eles fazem o atendimento psicossocial, né? Eles passam pela assistente social, eles passam pelo psicólogo, pelo psiquiatra, e tudo dependendo da demanda, né? Da necessidade real da pessoa. Então ali eles são ouvidos e são acompanhados. Se for necessidade da entrada em algum documento, também nós acompanhamos. Então nós fazemos o cuidado com um todo, né? Vamos investigar a família. Cadê a família? Muitos chegam aqui, estavam pelas ruas, né? Estavam como em situação de rua. Então, quando eles chegam aqui, vamos investigar quem é a família, cadê? Tem telefone de alguém, tem vizinho, talvez a gente precise ir no local que ele indica como o local que a família está. Então, nós vamos buscar isso para ressocializar. Trazemos a família para perto, cuidamos da família, sempre laços quebrados, né? Então, tem um trabalho também de revitalizar esses laços. Muitas dores, então fazemos esse trabalho, né, de unir novamente a família, de dar um direcionamento. E daí, chegando para o final do acolhimento, tem também a ressocialização no mercado de trabalho. Então nós temos pessoas que nós conhecemos, temos alguns parceiros, então levamos essas pessoas para poder voltar ao mercado de trabalho. Por que isso? Por que isso é necessário? Para ver como eles mesmos estão, né, a responsabilidade, se conseguem ainda fazer aquela atividade, se não direcionar. Tem uns que chegam aqui, não tem direção, não tem norte, não tem sonhos de fazer faculdade, de terminar os estudos. Então o que a gente pode fazer? Né? Nós buscamos isso. O que pode fazer? Antes de terminar, também tem a ressocialização, eles completam 6 meses, eles vão para casa, eles passam 1 semana com a família. Para que isso? Tudo tem um porquê. Para que isso? Para que ele veja como ele está naquele ambiente que ele saiu. Muitos vêm, né, em situação de rua, ressocializa com a família, mas tem que ir para o seio da família e tem que ir para a sociedade para ver o que eles sentem quando eles estão lá fora. E nisso eles voltam, a gente busca, né, saber como foi com a família, como foi lá fora, como foi que eles se sentiram, para aí também eles mesmos saber quem eles são nesse momento, e daí o que eu preciso melhorar, onde é que eu preciso trabalhar, né? E nisso nós vamos dando um norte, vamos ajudando. Depois que eles saem, nós ainda fazemos acompanhamento, né, com a família, e com ele, liga, vai na casa, nós fazemos um trabalho como um todo. E como é que funciona a rotina do dia a dia? Primeiro eles dormem, né? O toque de recolher é às 10 horas, finaliza tudo, apaga-se a luz e samba de mudo. E nós acordamos pela manhã às 7 da manhã e vem o devocional, vem o culto às 7h30, participamos da atividade espiritual. Logo após da atividade espiritual temos o café. Logo após do café nós vamos para a atividade, manutenção da casa, limpeza da casa, produção, horta, reforma de alguns lugares onde precisa, o tubo de água, uma lâmpada
queimada e por aí sucessivamente. Isso até às 11h30. 11h30 bate, tem uma sirene, eles se preparam para o almoço, tomar banho, higienização e vem a parte do almoço, que é a parte melhor. E vem o almoço, tem um almoço, após o almoço tem um descanso. Às 14 horas a gente retorna. Alguns vão retornar para a mesma atividade de pela manhã, que não foi completada, foi concluída. Se foi concluída, a gente já passa para uma outra terapia, um outro serviço, né? Daí eles trabalham na parte do carvão, do galinheiro, na pintura, na reforma. Quando está chovendo, a gente não tem atividade externa, somente interna e espiritual, que é estudo da Bíblia, estudo de um livro. Eles têm aí o tempo com Deus. Às 7h30 a gente retorna, às 7 horas a gente retorna para o templo, à noite, 19 horas, e tem um tempo de oração de 30 minutinhos até o início do culto à noite, que começa às 19h30. Esse culto ele vai até às 20h30. Às vezes passa um pouquinho, mas o correto é 20h30. Após 20h30, café, a janta, e após a janta tem um toque de recolher novamente, que são as 22h. E nesses intervalos aí, alguns tiram para descansar, nos intervalos aí alguns tiram para jogar um dominó, ter o lazer aí de um sinuca e por aí sucessivamente. Academia, os que gostam de academia, os que gostam de futebol, de esporte, e aí por aí sucessivamente. A terapia ela é importante. Como eu falei, o Adixo ele tem a questão de não ficar parado, né? De oxigenar a mente, né? Ter algo para fazer. Então muitos aqui às vezes sábado e domingo é um tempo livre, né? Tempo livre que a gente deixa aí para que eles possam fazer aí o lazer, né? E muitos vêm até nós para tentar fazer alguma coisa. Você me libera para fazer, porque não aguenta ficar parado. Então, na verdade, a terapia ela ocupa a mente, né? Ela ocupa a mente. Tanto você trabalha como você tá as mãos, como trabalha também a mente, né? O psicológico. Então é importante você estar inserido em uma atividade, um rastelo, uma capinar, né? Uma poda, né? Uma limpeza do banheiro. Não é verdade? É isso mesmo. E o que acontece? Eles trazem de fora para dentro, né? Eles vivem uma vida desordenada. Nós temos testemunhos de famílias, né, de mães, de filhas, de mulheres. Então, nessa vida desordenada, ele precisa colocar em ordem. E tudo que é feito num centro de recuperação tem um significado, tem um porquê. A laboterapia não é só, tem que limpar, vocês chegarem aqui, tá tudo limpo. Não, faz sentido, trabalha, né, a ansiedade deles, trabalha o mental deles. Nós temos testemunhos aqui, ele chegou um acolhido aqui e fazia várias coisas, mas só que nós entendemos que ele era mais manual. Então o que a gente fez? Colocou ele na horta, lembra? Botou ele na horta. Ele veio dar o testemunho pra gente, falando assim, poxa, é ali que eu converso com Deus. É ali que eu boto toda a minha... Porque ele cuidava quando ele via crescendo, quando ele via produzindo, né? Era a alegria dele. Então ele fez um trabalho diferente de todos. Porque muitos passaram pela horta. Não, ele foi, pegou, cercou de bambu, fechou mesmo como se fosse uma... É lindo, gente, é lindo de ver a diferença que faz, né? E nós temos a sensibilidade de encaixar, quando possível, cada um naquilo que vai mover o coração. Então ele foi lá, fechou a horta toda de bambu, ele cuidava, ele tinha uma proteção com as plantas, com as hortaliças, com tudo. E quando ele via aquele negócio bonito, ele vinha todo alegre contando pra gente, falando assim, poxa, quando eu tô aqui, porque dá saudade, dá desejo de sair. E ele dizia que ali ele derramava as lágrimas dele, era ali que ele conversava com as plantas. E eu me coloco muito nisso, porque em casa eu converso, dou até nome. Então, cada um tem um trabalho a ser feito. Tem a arrumação dos quartos, eles mesmos arrumarem a cama. É necessário, é uma rotina que vai criando um hábito neles, e quando eles chegarem num lugar que vê aquela desarrumação, aquela bagunça, eles mesmos vão falar assim, poxa, peraí, deixa eu, criar o senso de organização neles. Então não é por acaso. A limpeza é um lugar, um ambiente, eles viviam em vários lugares, tudo sujo. Então quando eles chegam aqui, eles mesmos falam assim, dona Cris, eu posso limpar porque, né, tem uma direção, eu posso limpar tal lugar porque tal lugar tá assim, assim, assado. Era isso que eu queria, né? E eles vão, porque tem aquele que se dá mais
na limpeza, tem aqueles que se dão mais em manutenção do espaço. Chega uns aqui que dão cada ideia e a gente depende de doação. Tudo depende da ação. Então tem aquele que é criativo até na manutenção. Então vamos ajudar, vamos colocar tudo em ordem, que se vocês verem aqui, tem coisas aqui que nós fizemos com o que a gente já tinha, mas a gente não tinha esse pensamento. E veio aquele que, como já tem a habilidade naquele serviço, deu toda a direção, a gente usou o que tinha para poder arrumar, para poder fazer a manutenção. Então tudo vai estimulando eles a pensar, a saber quem eles são. Poxa, eles estavam naquela vida desregrada, mas eles são inteligentes. E temos uma resposta também da família, né? Exatamente. De pessoas que já saíram daqui, né, que cumpriram o plano e tá aí hoje vivendo a vida e fala assim, poxa, ele aqui, a gente nunca teve o hábito de orar antes das refeições, antes do almoço, antes de qualquer refeição, e hoje quando a gente vai fazer a refeição, ele puxa ali a oração, ele não arrumava a cama, era tudo bagunçado, o quarto dele todo bagunçado, hoje tá tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo. Então isso é gratificante, né? A gente saber que tá tendo uma resposta, né? Que o trabalho tá sendo feito ali com excelência e tá repercutindo não só na vida dele, mas tanto um impacto na família em si. Exatamente. E tem uma outra coisa, e tem uma coisa muito importante. Nós temos aqui um momento de que uma pessoa que tem um dom, né? Então vem um barbeiro pra cá. Então para o barbeiro ali é a laboterapia dele. Então ele usa aquela habilidade para poder ajudar outras pessoas, porque os meninos cortam o cabelo, faz a barba, então já cria autoestima neles. Então ele, além de estar trabalhando, fazendo a sua laboterapia, fazendo o que mais gosta, porque todo barbeiro vem aqui já com seus dons, quer usar, né? E fazendo o que mais gosta, ainda ajudando na autoestima do próximo. E o fruto da videira, ele foi crescendo e a gente foi ali preenchendo aquilo que a gente poderia melhorar. E então a gente viu que o acolhido ele poderia sair e voltar, retornar à atividade dele lá onde ele estava, se misturar de novo com as amizades, voltar para o tráfico, voltar para... E a gente tentando essa melhoria, visando essa lacuna, a gente vê a necessidade da gente trabalhar como um todo, não só a vida do acolhido, mas assim a vida dos familiares, a vida das esposas, a vida dos filhos, e preparar ele, porque muitas das vezes ele não está mais fazendo uso do entorpecente, não está mais fumando, não está mais bebendo, mas quando chega em casa a esposa bebe, a esposa fuma, o filho fuma, né? E aquilo ali é um gatilho, né? Então a esposa não trabalha ou está desempregado, e aí cogitar dele voltar a fazer as práticas novamente. E pensando nisso, a gente pensou em começar a trabalhar com a família como um todo, né? Com as mulheres. E hoje a gente tem desenvolvido essas oficinas, né? A parte aí das mulheres. Exatamente. O que acontece? Tem a necessidade de o acolhido sair daqui para o mercado de trabalho. Então, no que a gente pode, a gente já ajuda antes de ele sair, a gente abre a porta para que ele vá trabalhar e volte, porque ele vai se familiarizando novamente, vai acompanhado no início, né? Nós ainda temos esse, né? Vai acompanhado para a atividade. Lá a gente tem a comunicação com o chefe, porque o chefe também sabe, né, de onde ele está vindo e tudo, qual o passado dele e tudo, para poder acompanhar ele e ajudar ele. Então nessa ele vai para o trabalho, ele volta para dormir aqui, mas ele tem hora para sair, ele tem hora para chegar, tudo controlado, né? E lá monitorando, se não chegar no horário o chefe já está, então todo um acompanhamento com ele. Quando ele se sente mais seguro, passou os 9 meses, se sente mais seguro, ele mesmo toma, porque ele já está recebendo, ele já pode pagar um aluguel, ele já pode, né? Então esse é um investimento. Depois, saindo disso, tem o que? Ele vai para a família, mas como o Sérgio disse, as mulheres muitas vezes não sabem como receber eles. Tem traumas de tudo que viveu. Tem umas que não bebem, não fumam, mas estão traumatizados com tudo que viveu e o medo de que tudo volte. Então nós vimos a necessidade de trabalhar com elas. Então na sede nós montamos um local para ter oficinas, não só oficinas do mercado de trabalho, que vai ensinar a fazer doces, salgados, a ter postura no atendimento, tudo voltado para o mercado de trabalho, mas também o autocuidado, né? E fazer com que ela enxergue que ela precisa se cuidar, que tem a parte dela nesse negócio. Muitas vezes não tem só as mulheres aqui, então o que nós fizemos? Abrimos para a comunidade. Por quê? Porque tem mulheres que têm um marido que talvez seja alcoólatra, talvez seja, né, tem alguma dependência, mas ele não sai para um centro de recuperação e ela convive com aquilo ali. Como ela lidar com tudo aquilo e ainda ter a postura, ainda ter a
vida dela, a autoestima dela, né? Então, cuidar da família. Exatamente, trazer o sustento, que muitas vezes a mulher acaba tendo que trazer o sustento porque o marido não dá conta, né, por causa do vício. Então, como fazer com elas, né? A gente não pode fechar os olhos e achar que trouxe o homem pra cá, tá tudo beleza, não. É muito complexo, é tudo muito complexo. Então, lá nós temos a necessidade de montar uma padaria escola, nós temos a serigrafia também para ser montada lá, para poder o quê? Dar um norte. Vem cá, vamos botar você para aprender esse ofício dentro da sua casa, você vai poder utilizar ele para poder ter um recurso. Então, o acolhido vai ser beneficiado com isso, a mulher num todo, não só a mulher do acolhido, mas mulheres da comunidade que tem a vida, né, que necessita dessa mudança, também vai ser atendida, e vai ter o atendimento psicossocial, vai ter assistente social, vai ter psicólogo, nós vamos ter oficina de teatro também, porque nós achamos que trabalhar com o interior é muito necessário. Então, o teatro tem muito disso, né, de você pode explicar melhor, porque você gosta de teatro. O teatro é importante, né, a pessoa que gosta, né, de interagir, né, de mostrar ali o seu potencial, de mostrar ali aquilo que ela sabe fazer, aquilo que ela pode desempenhar, né, isso trabalha também o coração, trabalha a mente e traz uma resposta, né, a parte ali da pantomima, a parte das peças de impacto, né, eu vejo muito a galera da Jocum aí, o pessoal que faz aquele impacto de carnaval, traz aí esse social, né, essa parte do teatro ali no carnaval é bacana. Voltando um pouquinho aqui da história que Cris estava contando, né, em relação a saber lidar, a não ter o recurso, né, o homem tá assim, sem conseguir trazer o recurso por conta do vício, né, a gente vivenciou muito isso, a gente tem bagagem, né, a gente passou pelo processo, que é justamente isso que a gente está tentando de alguma forma, né, como uma formiguinha ali, fazer esse trabalho, né, de conscientização, de trazer a ressocialização deles, né, trazer o sustento, trazer a mulher, né, porque muitas das vezes a mulher pode estar perdida nesse contexto aí da dependência, e a gente como direcionador ali para tentar dar um norte, tentar dar uma luz, tentar dar a vara ali para poder pescar, né, é importante, e a gente vem aí desenvolvendo esse trabalho, é o Senhor. Tem também a parte da música, né? Eu sou assim adepta à música, a música toca muito meu coração, então eu entendo que é libertador, mexe com os sentimentos. Nós temos estudos, né? Assistimos tantos vídeos aí falando que a nota toca em tal parte, as ondas sonoras tocam em tal parte da mente, e é exatamente isso. Então nós vamos ter também aula de música para estar trazendo esse sentido de vida através da música, do teatro, através da arte, do esporte. Então, isso lá na sede. E para as crianças, eu lembro dos meus filhos. Eita, que Gabriel chorava, hein? Gabriel chorava. Ele teve que passar por um psicólogo para poder falar com o Gabriel, meu filho, que ele ia ficar um tempo fora. Então a gente entende que a criança, mesmo vendo aquela cena, tudo assim, que eles entendem que tem coisa errada, mas ele tem um amor muito grande pelo seu ente querido, né? Então, como trabalhar esse relacionamento, esse vínculo quebrado? Porque o vínculo quebrado de uma criança pode ser um futuro dependente. Então, é tudo muito complexo. Na nossa caminhada de 5 anos, nós temos a experiência da nossa própria vida, mas temos a experiência também das pessoas que nós cuidamos até aqui. Então, é fazer uma pessoa com uma dependência, seja lá qual for, que outro dia ligaram pra gente, era dependência de jogo, dependente de jogo, perdeu tudo do jogo. Então, perdeu tudo jogando. Então, não é só pegar esse dependente e botar em um lugar. Nós não queremos ser mais um depósito de dependência. Nós queremos fazer a diferença. E fazer a diferença nós percebemos que é trabalhar com um todo, com o que o nosso Deus fez, que foi a família. Então, nós trabalhamos com o acolhido, nós trabalhamos com as mulheres, trabalhamos com as crianças, e para as crianças, o esporte. O esporte, a dança, a arte, a música, né? Mas nós vemos o esporte como adrenalina, né? Uma forma de muita energia. Toda criança gosta de uma bola, né? Toda criança quer chutar uma bola, quer ir para fazer parte de um futebol, e a gente tem esse desejo de
de montar um projeto para as crianças, porque a criança, ela reflete ali, né, como relatou aqui, vai refletir daquilo que ela tem vivido, aquilo que ela tem vivenciado. E isso foi uma das coisas que motivou meu coração em relação à mudança, porque eu, como referência, né, como pai, como sacerdote do meu lar, eu precisava me posicionar, tanto diante do Senhor, como diante da minha família, né, como pai, como sacerdote. Então eu vi ali o futuro, né, que se eu não me posicionasse e não procurasse me levantar, amanhã ou depois quem estaria trazendo meu filho no centro de recuperação era eu. Então eu precisava me levantar e ter essa direção da parte do Senhor, retomar, para que amanhã ou depois o meu filho não tivesse passando pela mesma situação que eu passei. Então hoje não só a vida da minha família, né, mas aí a gente tenta aí também direcionar outras famílias também para que volte, né, para o projeto do Senhor, que é família. Exatamente. Tudo aqui tem um custo, tudo. Aliás, todo mundo sabe, né? Todo mundo vive, que sabe que tudo, até o respirar tem um custo para respirar. Então, hoje, para a gente atender, nós atendemos, como o Sérgio já falou, 15 pessoas, e é o que a gente consegue atender com uma qualidade, né? Nós damos o básico para elas. Mas esse básico existe um custo. E como nós vivemos aqui? Nós vivemos com a doação. Uma pessoa dá 10, outra pessoa dá 5, outra pessoa dá 20, e assim a gente vai avançando. E nisso nós estamos há 5 anos e continuamos precisando de ajuda, porque trabalhar com a família num todo não é possível sem um recurso. Nós queremos a aula de teatro. Para a aula de teatro a gente precisa de material de pintura, a gente precisa de um espaço para estar ensaiando com eles, precisa de roupa, né? As roupas para se apresentar e tudo. Para trabalhar com as mulheres a gente precisa fazer as oficinas. Para fazer as oficinas a gente precisa de material. Se a gente for fazer a oficina com elas de como fazer um salgado, a gente vai precisar do material para o salgado, a gente vai precisar do gás, a gente vai precisar da energia, a gente vai precisar de tudo, vai precisar das formas, até porque o que a gente vai fazer? Elas vão fazer o material, vão produzir e essa produção elas vão vender. E nessa venda, elas vêm pra gente, prestar contas, olha, fiz, vendi, tá aqui o valor, então esse valor vai voltar para ela investir, continuar investindo num negócio que nós damos a vara. E nós precisamos de pessoas que apoiem isso. Para fazer a padaria, nós precisamos comprar equipamento e não é nada barato, né? Então, nós fomos fazer um orçamento, só uma peça era R$5.000. Então, para tudo a gente precisa de recursos. Serigrafia, nós primeiro vamos ensinar, mas para ensinar vai ter que gastar tinta, né? Porque não vai sair perfeito de primeira. Então, nós vamos ter que investir para isso. Então, para investir, nós precisamos de recursos. Então, tudo que vocês pensarem, né, para nos ajudar, nós para fazer qualquer salgado, né? Talvez uma coxinha, uma empada, a gente precisa do frango, gente, né? A gente precisa da carne, a gente precisa do açúcar, a gente precisa do leite, a gente precisa do creme de leite, a gente precisa... Então tudo esse é recurso. Para manter esse lugar limpo e organizado, um lugar saudável, sadio, a gente precisa de material de limpeza. Nós não temos material de limpeza, nós não temos doação de material de limpeza, então nós precisamos comprar esse material. Muitas vezes vem pessoas aqui debilitadas, gente, com faixa na cabeça, todo quebrado, até por causa do que aconteceu, né? O tráfico pegou, né? Até os amigos, os que dizem ser amigos também deram uma surra ou alguma coisa e vem pra cá mesmo, tem uns que não conseguem nem andar. Então tem uns que vêm usando fralda, aí precisa de medicamento, precisa estar levando pro médico, isso é um custo de transporte. Comprar um medicamento é um custo. Manter, o pessoal sai carregando, às vezes não consegue nem ir no banheiro. Então tudo isso a gente precisa ter um trabalho de limpeza, precisa estar tudo limpo, mas a gente não tem doação de material de limpeza. Então para comprar a gente precisa de ajuda. Então tudo é movido a isso, né? Se a gente for pensar na nossa casa, a gente não faz nada sem um recurso. Então nós precisamos mesmo que pessoas que queiram ver vidas transformadas, pode ser a sua vizinha, pode ser a sua família, pode ser um amigo seu vivendo isso. Então como você ajudaria esse seu amigo? Você não daria o dinheiro na mão dele, porque um dependente com dinheiro é queda. Então, o que você pode fazer, né? É o que nós estamos fazendo, chamando psicólogo, chamando assistente social, mostrando para eles que tem uma direção, que tem alguma coisa que ele pode fazer para poder movimentar a mente dele em um outro sentido. E nós precisamos de pessoas que nos ajudem com isso. O projeto social ou a instituição, qualquer projeto que você for desenvolver, e você procurar saber qual é a necessidade sempre vai ser financeira, porque para
manter um projeto, o custo é muito alto. Mas, como eu falei, né, nós não temos esse recurso, mas eu creio que o Senhor, ele coloca pessoas em nosso meio para que esse projeto ele ande, ele possa avançar. Então, possa ser que não seja uma pessoa, mas um dá, outro vem, outro dá a porta, outro dá o telhado, outro dá o alimento, outro dá o vaso sanitário. E assim nós vamos juntando e nós vamos beneficiando outras famílias, outras pessoas. Isso é importante. Então, toda ajuda vai ser bem-vinda, toda ajuda vai ser mais direcionada, né, para o projeto. Isso, e não só recurso financeiro, né? Você, psicólogo, pode estar vindo aqui ajudando as pessoas a terem uma visão diferente da própria vida. Tem um médico, tem um psiquiatra. Qual é a sua habilidade? Qual é o seu dom? Qual é a sua profissão? Doar um tempo do seu dia para que vidas sejam transformadas. Você pode colaborar com o seu tempo, você pode colaborar com as finanças, com alimento, com produto de limpeza. Você pode mudar a história de um acolhido, porque se nada muda, nada muda. Você pode fazer parte desse projeto. Você pode ajudar a tirar uma vida das ruas. Você pode doar seu tempo, você pode ajudar com materiais, alimentos, você pode ajudar com recurso financeiro e tem outras formas também de ajudar. Você pode ser um padrinho dessa obra. Você pode ajudar mensalmente com R$5, R$10, R$20. Conto com você, porque nada muda se nada muda. Então hoje nós continuamos aqui, continuamos no aluguel. A vontade nossa é de comprar esse lugar, desse lugar pertencer à instituição Fruto da Videira. E o Senhor, Ele prometeu isso pra gente. E com isso a gente tem avançado paralelo, a gente conseguiu adquirir o terreno do lado, nós compramos parcelado, estamos pagando ainda esse terreno ao lado. E junto a isso, nós temos uma planta, nós fomos abençoados também pelo arquiteto Gabi, que nos presenteou com a planta, e nós estamos com esse projeto da nova instalação do Fruto da Videira, ao qual a gente vai poder estar acolhendo aí faixa de 40 a 50 acolhidos. E quando eu falo 50 acolhidos, não só são 50, né? Por trás desse um acolhido tem uma família. Então é uma família que está sendo restaurada, é uma família que está sendo estruturada, é uma família que está sendo alcançada.